falar agora do caso Marielle e do Braga Neto. As revelações de ontem de um caso aí do Braga Neto trouxeram à tona também o caso Marielle. Pois bem, foi revelado ontem que nos Estados Unidos o FBI e o HSI, que também é um outro órgão americano, o Homeland Security, que é o HSI, também estão investigando o Braga Neto lá por um contrato superfaturado que ele assinou e que ele, Braga Neto, pessoalmente pediu para que o Tribunal de Contas da União, o TCU, avalizasse, que era um contrato ali de 35 milhões é o que foi pago, o contrato era maior, viu? 35 milhões de reais com uma empresa cujo dono é o mandante do assassinato do presidente do Haiti em 2021. Em 2021, o então presidente do Haiti, a casa dele foi invadida, ele foi brutalmente torturado e assassinado na frente da esposa. A esposa não foi assassinada, ele foi. O mandante era um americano. A empresa desse americano vendeu coletes à prova de bala superfaturados para a intervenção militar do Rio de Janeiro. A intervenção militar que era chefiada pelo Braga Neto. O Braga Neto, na época, ele mandou para o TCU, foi pessoalmente lá entregar um documento dizendo o seguinte: olha, nós precisamos desses coletes à prova de bala porque os coletes anteriores, eles estão vencendo, né, estão passando da validade, ou seja, leva um tiro, pode ser que o policial morra ou se fira gravemente, então precisamos disso sem licitação. Tem uma coisa sobre lei das licitações e sobre licitações sobre equipamentos de segurança para policiais. Essas licitações para policiais geralmente demoram anos. Por quê, Thiago? Porque você tem um colete, você tem que saber qual é a marca, qual é a calibragem. Como assim? Qual é o calibre da arma mínimo e máximo que esse colete segura, a qual distância, em quais condições, qual é o peso desse colete, se ele pode se acoplar a algum outro tipo de vestimenta, enfim. São várias especificações, por isso precisa de licitação. O fato do Braga Neto falar, não, mas é que eles já estão para perder o prazo de validade. Tá, e você não sabia? Quando foram comprados não avisaram o prazo de validade? Avisaram agora? Nossa, estranho, né? Pois bem, aí o Braga Neto comprou sem licitação, superfaturado. Bolsominion, né? Você pega um Bolsominion e o cara não roubou um pouco de dinheiro público? Não deve ser Bolsominion, não deve ser. Então roubou ali. Nessa aí, segundo o departamento aí norte-americano informou a Polícia Federal, pelo menos 1 milhão. Aí você fala, tá, Thiago, disso eu já sei. O que tem a Marielle a ver com isso? Sabe quem fiscalizava todos os contratos e todas as ações da intervenção militar do Rio de Janeiro, onde o Braga Neto roubou aí só nessa aí $1 milhão? Adivinha. O nome começa com M, de Marielle. Marielle Franco, ela era a chefe do comitê da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que fiscalizava a intervenção militar do Braga Neto. Agora vem o pulo do gato. A Marielle Franco foi assassinada menos de 3 semanas depois que assumiu o cargo. A intervenção no Rio de Janeiro começou em fevereiro. 2 semanas depois da intervenção, a Câmara dos Vereadores formou essa comissão. A Marielle foi eleita pela comissão a presidenta da comissão. Menos de 3 semanas depois, a Marielle foi brutalmente assassinada por milicianos. Um deles vizinho do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que foi candidato na chapa do Braga Neto. O Braga Neto foi candidato a vice e Jair Bolsonaro candidato à presidência. Olha só quantas coincidências. Só que as coincidências não param por aí. Quem é plantonista aqui de carteirinha e vê todos os vídeos, deve se lembrar de um vídeo sobre o caso Marielle que eu fiz mais ou menos um mês atrás, 1 mês e meio atrás. Eu vou deixar o vídeo no final desse vídeo para aparecer a capa do outro, para quem não viu, ver depois, que lá tem mais detalhes. Que quando começaram a aparecer mais revelações do caso Marielle, também um mês e meio atrás, que foram revelados aí pela Polícia Federal, que estão chegando próximo do mandante, uma das coisas que começou a circular é o seguinte: olha, sabe-se que não deve ter sido um mandante só no caso Marielle, foram os mandantes. O próprio Flávio Dino, quando deu entrevista coletiva, também 1 mês atrás, ele diz, olha, os mandantes lá. Peraí. Até então todo mundo falava no singular. O Flávio Dino não quis dizer, não deu detalhes sobre isso, porque podia atrapalhar a investigação. Mas o fato dele começar a falar no plural e com tudo que veio aí à tona, dá a entender que são os mandantes. E aí o que circula lá é que um grupo de bicheiros, junto com grupos de milicianos e militares, todos eles cujos sobrenomes começam com a letra B,
esse pessoal aí foi quem, em conluio, falou: ó, é melhor matar a Marielle porque para os nossos interesses ela está atrapalhando muito em várias frentes diferentes. A Marielle denunciava milicianos. Para você ter ideia, 3 dias antes da Marielle morrer, uma das últimas publicações dela, ser assassinada, né? Uma das últimas publicações dela foi no Facebook. Ela estava exatamente denunciando 2 milicianos que estavam assassinando pessoas ali numa região do Rio de Janeiro. Esse era o trabalho dela, denunciar esse tipo de coisa. Ela defendia as minorias, então ela ia pra cima desse pessoal aí que matava nas favelas e tudo mais. Um dos últimos posts dela. E aí, esse pessoal, os interesses deles convergiram. Lembre-se, os milicianos e os bicheiros são muito ligados? Às vezes sim, às vezes eles são rivais, às vezes são ligados. E eles com militares das Forças Armadas, ex-militares e tudo mais, são ligados? Às vezes sim, às vezes não. Você pode ver que o ex-chefe do Adriano da Nóbrega, que foi homenageado pelo Bolsonaro, foi comparsa do Flávio Bolsonaro ali no caso das rachadinhas, né? Tanto a mãe como a então esposa dele receberam dinheiro público ali roubado do Flávio Bolsonaro. Enfim, o Adriano da Nóbrega, ele tinha como chefe um bicheiro. Ele era miliciano, ex-militar do BOPE, e ele tinha como chefe um bicheiro, que era o bicheiro Bernardo Belo, veja, sobrenome com B. Esse bicheiro é apontado aí como tendo sido quem contratou o assassino da Marielle, que também é um ex-policial militar. O outro, que era o motorista no caso, era o vizinho do Bolsonaro, também um outro ex-policial militar, e o Bolsonaro ex-militar, capitão do exército. Aí você vai vendo vários ali com um sobrenome com a letra B. Aí você fala, pô, fica difícil aí. Só que o que acontece é o seguinte, o que começou a se falar a partir das revelações da Polícia Federal, ou seja, não são ilações, são revelações da Polícia Federal. O que começou a se falar é o seguinte, olha, tinha mais de um mandante, o Adriano da Nóbrega trabalhava para esse Belo tinha outros comparsas, esses outros comparsas também tinham ligação com um outro aí ligado à milícia, que é a família Brazão, que tem ali várias pessoas na política. Essa família Brazão foi apontada pela Procuradoria-Geral da República lá atrás, no governo Bolsonaro, como sendo quem tentou desviar o foco das investigações do caso Marielle. Aí eu falo, pô, alguém que tentou desviar o foco, geralmente é alguém ligado aos mandantes, né? Geralmente. Domingos Brazão, cujo sobrenome começa com a letra B. Aí você fala, pô, realmente isso aí de sobrenome com a letra B aí, milicianos, militares, bicheiros, a coisa tá que tá. O Adriano da Nóbrega passou a trabalhar para o Bernardo Belo quando eles cometeram o assassinato de um outro miliciano que era rival do Bernardo Belo. Veja, um milícia, outro jogo do bicho, mesmo assim eram rivais em alguns negócios. E aí o Adriano da Nóbrega acabou matando aquele, passou a trabalhar para o Bernardo Belo, amigo do Bolsonaro, cuja letra do sobrenome aí todo mundo já sabe. Nisso começa a intervenção militar. A intervenção militar no Rio de Janeiro, que foi focada, aí não sei o que digo, tem inúmeras reportagens aí, eu lembro que o Intercept fez uma reportagem muito bem feita sobre isso, foi focada em quê? Em tirar traficantes de áreas de milícia. Por quê? Porque a milícia é quem tinha que começar a tomar essas áreas, ou seja, você vê de novo militares agora com cargo no governo, então, que estavam juntos às milícias. Aí o chefe da intervenção, que se tornou chefe logo depois da Marielle assassinada, também começa com a letra B, que é o Braga Neto. Olha só que coisa. E o Braga Neto, que estava na chapa do vizinho do assassino da Marielle, que é o Bolsonaro. Aí você começa a ligar tudo isso e fala, epa, então o caso Marielle vem à tona de onde a gente menos esperava. Essa semana todo mundo aí pensando, pô, Polícia Federal já pediu aí o acordo de colaboração com o FBI, então nos próximos dias o FBI vai chegar cheio de provas contra alguém cujo sobrenome começa com a letra B, que é o Bolsonaro, no caso das joias. Porém, o que tivemos foi o FBI compartilhando provas de outro, começa com a letra B, do Braga Neto. E aí vimos que o Braga Neto, veja, é aquilo que o Bolsonaro falava, só me chama de corrupto, eu quero ver, que isso eu não sou. Aí, ó, além do Bolsonaro, o Braga Neto também é corrupto. E aquela que se falava antigamente que, olha, não tinha corrupção na ditadura, você olha, é que não deixava investigar, porque em apenas 4 anos de governo Bolsonaro, com alguns militares, não era um governo 100% militar.
Tinha alas do centrão no governo, tinha alas ali olavistas, tinha umas alas mais nazistas, umas menos nazistas, tinha alas evangélicas no governo e a ala militar, que era grande, mas não era todo o governo. E você vê um monte de esquema, mas um monte. E olha que esse aí é do governo Temer ainda, não é nem do governo Bolsonaro, é de antes do governo Bolsonaro. Aí você vê que, olha, se quando pode investigar a gente achar tanto militar bandido, os caras roubam dinheiro até em leite condensado superfaturado, imagina se investigasse os crimes de lá atrás, ia ser uma loucura, uma loucura. Imagina numa época que não tinha computador, não ficava registro, era tudo documento, depois você toca fogo ou deleta, apaga o documento de alguma maneira, ninguém nunca mais vai ficar sabendo. Imagina o que era naquela época, hein? Aí você vê que muita gente aí foi enganada por muito tempo. Alguns bolsominions preferem continuar acreditando que militares são aí tudo isso, outros já acham que não. Enquanto o militar é melancia, enquanto o militar não apoia golpe de Estado pro Bolsonaro, aí eles são todos corruptos, são a pior pessoa do mundo. Enquanto estavam com o Bolsonaro, aí, pô, pode comprar tudo superfaturado, não tem problema algum. É assim que são a mente do bolsominion. É bolsonarista? Não. Então, peço aí sua inscrição no canal. Seguiremos aí na luta contra esses malditos, esses Bolsonaro, Braga Neto e seus asseclas, viu? Falou!